Olá, agora vamos fazer aqui uma treliça que é do tipo Howell, um telhado no modelo Howell, que segue as inclinações das barras desse jeito que está aqui. Tá? Essa treliça vai ser a mais complicada e a mais demorada que eu vou fazer, exatamente por causa desse nó B, que por ter várias barras aqui em ângulo, ela vai demandar um pouco mais de tempo, né, para a gente poder fazer a resolução. Eu já dei o ângulo aqui da treliça, né? E como o processo vai ser muito demorado, vamos ganhar tempo com algumas etapas. Numa delas é verificar que a treliça é simétrica. Você percebe que da metade para o lado esquerdo e a metade para o lado direito, elas são iguais. E aí qual vai ser a força? Você também, né, a força que eu quero dizer é as reações de apoio. Você também percebe que a distribuição de forças está exatamente igual, tá vendo? Olha, um em cada nó do lado esquerdo, um em cada nó do lado direito. Então, por simetria, basta somar a força total, que vai dar 5 no total, e dividir por 2, porque são dois apoios. Assim, nesse apoio A, nós vamos ter metade de 5, 2,5, e no apoio H, a metade de 5 também, 2,5. E aí vamos então começar a fazer os cálculos. Eu vou começar a fazer o cálculo aqui por baixo mesmo. Então vamos começar por onde? Nó A. E por que da escolha do nó A? Porque nele nós temos uma força conhecida e duas incógnitas, que são as barras AB e as barras AC. Então vou desenhar um nozinho A, tem 2,5 para cima. Temos que ficar muito atento porque aqui também tem 1 para baixo. Né? Tem uma carga de neve aqui, por exemplo, que seria um exercício original desse daqui. Nós temos a barra horizontal, que eu desenho uma interação. Essa barra horizontal é a AC. E tem uma barra diagonal, que eu também desenho em tração, puxando, e é a barra AB. A barra AB, por estar em ângulo, nós vamos decompor em ABX e ABY. E aí é só ficar atento, né? Bom, aqui eu escrevi nó, faltou dizer que era um nó A, tá ok? Bom, no caso aqui das decomposições, como é que é? Você tem que ver para onde que a barra está puxando. Ó. O AB puxa para onde? Ó. Se você vai seguindo, ele está puxando para cima, então eu desenho o ABY para cima. E ele também puxa, olha, nessa diagonal para o lado direito. Então eu desenho o ABX para o lado direito. O ângulo, eu vou recomendar sempre trabalhar com ângulo no eixo X. Que aí a gente estabelece um padrão. Treliça é muito cansativo para fazer. Isso aqui já vai aliviar bastante, né, os cálculos. E começamos então os cálculos. Soma de forças verticais igual a zero. Quem tem na vertical? Na vertical nós temos ABY para cima, positivo. Nós temos 2,5 para cima, positivo. E nós temos 1 para baixo, negativo. Agora eu vou substituir aqui os números AB. No lugar do y, eu coloco quem? Seno de teto. Está sem o ângulo aqui. Então, no lugar do y, seno de teta. E nesse aqui nós vamos ter 2,5 menos 1 vai dar 1,5 positivo, que passa para o outro lado da igualdade, 1,5 negativo. Assim, AB é igual a menos 1,5. E o seno de teta, que está aqui multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. O teta é 33,7 e fazendo esse cálculo, só vou confirmar aqui o valor, mas vai dar menos 2,7. Então, menos 2,70 kN. O sinal negativo, o que indica? Que é uma compressão. Eu já vou poder pegar esse valor aqui e alimentar minha treliça, para eu já ver o que eu fui calculando. Então, barra AB menos
2,70. Por simetria, do outro lado também vai ser menos 2,70. Agora nós vamos continuar no cálculo, né? Vou continuar aqui em cima, soma de forças horizontais igual a zero. Quem que está na horizontal nessa figura? AC e ABX. Então vai ficar AC mais ABX igual a zero. E vamos substituir AC, que é a nossa incógnita, mais. O AB eu terminei de calcular. Ela é menos 2,70. Então, mais, que está aqui da montagem da equação, e o valor dele, menos 2,70. No lugar do x, a gente vai colocar olha, com o eixo x está com um ângulo. Então, cosseno de θ. E dessa forma, AC menos 2,70 cosseno de θ vai dar que esse número daqui ele vai ser igual a menos 2,25, tá? Então vai ser AC igual a menos, AC menos 2,25 igual a zero. O menos 2,25 quando passar para o outro lado, então vai dar mais 2,25 kN. Sempre colocando a unidade. E se deu positivo, então ela está em tração. Calculamos aqui então o segundo valor. Vou colocar o 2,25. Tração, certo? Tração. E aí, por simetria, repito aqui, 2,25 tração. Agora a gente tem que ir para o próximo nó, né? Vamos continuar fazendo os cálculos. Qual é o próximo nó que nós devemos ir? Às vezes a pessoa vai querer ir na sequência, nó B, né? Só porque foi numerado. Esquece as letras. Tá? Você não vai pela numeração, você vai seguindo aquela regra. Você tem que ir para um nó que tenha força conhecida e até duas incógnitas. Se você vai para o nó B, tem força conhecida? Tem, olha, tem o 1 e tem o 2,70, maravilha. Mas quantas incógnitas tem no nó B? As incógnitas são as barras. Nós temos três, olha, uma vertical, mais duas diagonais, então são três incógnitas. Não dá para resolver esse nó. Então, esse nó já vai ser trabalhoso de calcular. Se você for errado para ele, aí você vai se atrapalhar, vai ficar desesperado, não vale a pena, tá? Analisa direitinho e vê para onde que vai. Então, qual é o nó para a gente ir aqui? O nó para a gente poder ir, isso eu vou botar o nó C aqui do lado, ó. O nó para a gente ir deve ser o nó C. E por que a gente deve ir para o nó C? Porque tem uma força conhecida e quantas incógnitas nele? Duas. E aí eu vou desenhar aqui, ó, nozinho C. As forças que estão ali, eu sempre vou desenhar como? Em tração, ó. Tem uma para cá, a outra também desconhecida, desenho aqui em tração, então sempre vou desenhar as forças em tração nos nós. E a outra aqui. Quem é esse cara aqui da esquerda? Ó, o da esquerda é o 2,25, é o AC igual a 2,25. E o da direita, olha aqui, ó, CE, é o CE, que nós vamos calcular. E a barra vertical, barra BC. É claro que você que já fez o primeiro exercício dessa playlist já sabe as respostas do BC e CE. Nem precisava ter montado o diagraminha aqui. Mas nós vamos fazer, né? Vamos na sequência. Vamos começar aqui, por exemplo, com a soma de força horizontal. Só porque já tem força na horizontal conhecida, né? Então, o CE está para a direita positivo, o AC está para a esquerda negativo. E assim vai ficar CE menos. Quanto que é o AC? Olha, 2,25. Então, repete lá o valor dele, 2,25. Não tinha sinal. Fica o sinal negativo da equação, mas o 2,25 você repete. Com isso, CE é igual, passou para o outro lado, ficou positivo, né? Mais 2,25 kN, e aí está em tração. Já vou botar esse valor aqui, ó. CE 2,25, EG, por simetria,
2 e 25 também. Já adiantamos bem a treliça, né? E na vertical? Na vertical, nós vamos ter quem? Quantas forças verticais tem aqui? Você só vê o BC. Então, o BC tem que ser igual a quanto? Se a soma tem que dar zero e tem apenas ele, então o valor do BC é zero. Muita gente vai falar assim, opa, peraí, mas e aquele 1 lá em cima? Não vai entrar? Não entra, porque esse 1 aqui está em que nó? No nó B. Quando a gente utiliza o método dos nós para fazer o cálculo, para fazer todos os cálculos, que é o método que nós estamos utilizando, nós olhamos somente para o que está acontecendo no nozinho que vai ser calculado, nó C. Quem que está no nó C? Só essas três barras, está vendo? Essa, essa e essa. E foram as que eu desenhei aqui, ó, as três barras. É só isso que você faz. Aquele 1 lá em cima está no nó B, então ele só entra onde nesse sistema de cálculo, no método dos nós? Ele só vai entrar no nó B, tá certo? Então você não é porque a força está na mesma linha do nó que você vai colocar, não é isso. No nó C apareceu aquele 1, não. Só apareceu essas três barrinhas e é só isso que você bota. Já no nó B tem o 1, aí no nó B vai entrar 1. Então, olha, já jogando aqui para o outro lado, essa aqui também deu 0. Maravilha. Já fizemos uma boa parte, agora nós vamos para o nó mais complicado, que é o nó B, porque é para ele que tem que ir, né? Porque no nó B, olha, nós temos duas forças conhecidas e agora tem quantas incógnitas? Apenas duas, certo? No nó E não vai dar para ir, porque tem três incógnitas, e no nó D também não dá para ir, porque tem três incógnitas. Então, eu vou limpar a tela para a gente seguir o cálculo, né? E na sequência a gente já vai para o nó B. Bom, já dei uma adiantada aqui, preparei as coisas, fomos para o nó B. Então, o que eu desenhei aqui? Ó, nó B, tem a barra diagonal AB, está desenhada a barra diagonal, e veja aqui que tem que desenhar ela em tração. O AB nós já calculamos, menos 2,7. Também coloquei o 1, que está lá no B. O BD, a barra diagonal BD, desenho em tração. Barra diagonal BE, que está aqui, olha, também desenho em tração. E a barra BC, o valor dela deu 0. Então, está desenhado aqui, mas não precisa. Ela pode, inclusive, confundir. Então, como o valor dela deu 0, ó, vou apagar o BC para que a gente não faça nenhuma confusão com esse valor. Tá certo? E agora, então, nós vamos seguir em frente, fazendo as decomposições. A B puxa para onde? A B puxa para baixo e para esquerda. Então, a decomposição é para baixo e para a esquerda. BE para baixo e para a direita. Então, a decomposição para baixo e para a direita. É muito importante fazer as decomposições para os sentidos corretos, senão vai dar tudo errado. BD, ó, puxa para cima e também está indo para a direita. Então, você tem que ver isso. Para cima, BD, Y, e para a direita, BD, X. Então, tem que ver exatamente. Agora, lembra que eu falei lá no início que a gente deve procurar deixar o ângulo sempre com eixo X para a gente não se cansar, não confundir nem nada? Porque não está com X aqui esse ângulo, então, olha, também com todos os eixos X é onde eu vou botar, olha, tudo com eixo X. E aí você vai ver que pelo menos já facilitou bastante isso aqui, tá? Porque você não precisou ficar pensando, não precisou ficar se desgastando e já sabe que é com eixo X, porque agora o cálculo vai ficar pesado. Né? Por que vai ficar pesado? Você vai ver, se você olhar na vertical, você vai ver que tem duas incógnitas na vertical. O AB a gente conhece, o 1 a gente conhece, mas a gente não conhece o BDY nem o BEY. Então tem duas incógnitas. Quando montar a equação, não vai para lugar nenhum. Aí você vai para a horizontal. Na horizontal você tem BDX, BEX, que você também não sabe para onde que vai. E tem o ABX que você conhece. Então, baseado nisso, nós vamos montar aqui a equaçãozinha que vai ficar assim, ó, de soma de forças verticais igual a zero. Na vertical, nós temos BDY para cima, positivo.
Nós temos BEY para baixo, negativo. Nós temos ABY para baixo, negativo. E nós temos 1 para baixo, negativo também. Esses y todos vão ser o quê? Olha, todo y, está vendo que está sem o θ aqui? Então, todos os y são seno de θ. Como às vezes o pessoal tem alguma dificuldade matemática, eu vou fazer no processo aqui de ir montando todas, botando, olha, BD, seno de θ, lembrando que θ é 33,7, menos BE, seno de θ, menos AB, aí quanto que vale AB? Menos 2,70. Você vai lá no AB e pega o valorzinho que você já escreveu. Então, você tem um menos da tua equação e um menos do valor. Como é y, seno de θ. E menos 1 aqui. E daí, montando tudo isso, nós vamos ter... Aí já vou começar a colocar número aqui, já para dar uma facilitada. Quanto que é o seno de 33,7? O valor do seno de 33,7 é aproximadamente 0,55. Então, eu vou arredondar. Aqui, então, vai ficar 0,55 BD, tá? Que é o seno, menos. Aqui, 0,55 BD também, BE no caso, né? 0,55 BE. Essa multiplicação aqui, ó, menos com menos vai dar mais. Aqui vai dar mais 1,5, menos 1, então vai ficar mais meio. Mais meio, quando eu passar para o outro lado da igualdade, fica então menos meio. Então eu peço aí, por favor, né? Como o pessoal pode ter dúvida, eu vou pedir, por favor, que confiram esses dados aí, façam o cálculo, né? Usem a calculadora. E aí eu cheguei nesse valor e vou para onde aqui? Porque agora eu tenho duas incógnitas. Lembra que eu falei? Não vou para lugar nenhum. Eu vou só dar uma destacada nela, porque eu vou precisar usar essa equação aqui de novo daqui a pouquinho. Não fui para lugar nenhum, então vou ter que fazer o quê? Ir para soma de forças horizontais igual a zero. E aí na horizontal vamos montar. Olha, horizontal tem BDX para a direita positivo. Nós temos BEX para a direita positivo. E nós temos ABX para a esquerda negativo. Essa soma vai dar zero. São os três horizontais que nós vemos aqui. Não tem mais nenhum horizontal. E aí vamos montar aqui. Eu já poderia simplificar aqui o x, que é o cosseno, porque ele multiplica todo mundo. Mas para que ninguém tenha dúvidas, eu vou fazer um processo mais lento mesmo. Então, com isso, o que nós vamos ter? BD, cosseno de θ, porque o x, olha, todos os x estão, tá vendo? Todo o eixo x aqui, ó, tá com um ângulo. BD, cosseno de θ, mais BE, cosseno de θ, menos. Quanto que vale a B? Menos 2,7. Então, menos 2,7. Então, menos 2,7. E no lugar do x, como já falamos, cosseno de θ. E daí, a gente vai perceber... Agora, eu vou fazer aqui... ainda vou fazer um passo a passo ainda, mesmo que você já pudesse dar uma economizada em tudo. Nós vamos ter, então, BD, cosseno de θ, mais BE, cosseno de θ. Essa multiplicação que tem aqui, o 2,7 vezes o cosseno de θ, isso vai dar... eu vou fazer aqui na calculadora, só um momentinho. Bom, na verdade, né, é tanto cálculo que eu acabei esquecendo aqui um passo, né? Então, não vou fazer cálculo nenhum na calculadora. Vai ser menos com menos mais. Quando eu passar para o outro lado, vai ficar, ó,
menos com menos vai dar mais. Passei para o outro lado, vai ficar negativo de novo. Menos 2,7 cosseno de θ. Eu não estou multiplicando porque todo mundo está multiplicando o cosseno. Você vai perceber que isso aqui, então, que o cosseno vai cancelar. Tá? Porque está todo mundo multiplicando. Mas como eu prometi que eu ia fazer num processo mais lento, né, para quem tem alguma dificuldade, então o que eu vou fazer aqui? Ó? Aqui não é cosseno e cosseno, multiplicando os dois? Então isso equivale ao ter BD mais BE vezes o cosseno de θ. Tá? Porque o cosseno de θ multiplica os dois aqui. Tá vendo? Ó? Se eu fizer BD vezes cosseno, vem para isso. Se eu fizer BE vezes cosseno, vem para aquele ali. Igual a menos 2,70 cosseno de θ. E aí, finalmente, né, eu vou começar a chegar onde eu quero, que é BD mais BE. Se o cosseno multiplica os dois, ele vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. Menos 2,70 cosseno de θ dividido pelo cosseno de θ. Agora sim fica claro, né, coisa que já podia ter cancelado lá de cima, por todo mundo. Se x está aqui, então você já sabe que é cosseno. Se todo mundo está com x, você sabe, está todo mundo multiplicando o cosseno, então o cosseno vai cancelar. Mas tem que ser quando todo mundo multiplica o mesmo valor. Nesse de cima não podia, porque aqui tem 3 multiplicando y, que é o seno de θ, mas tem um número 1 que não multiplica ninguém. Então aqui não podia cancelar. Mas nesse caso já podia. E agora aqui embaixo você vê por quê, olha. Chegou finalmente a cosseno de θ dividido por cosseno de θ. Isso vai dar então 1, né? Se você divide dois números iguais, a razão é 1. E finalmente BD mais BE é igual a menos 2,70. Aí chegamos então na segunda equação. E aí você vê que agora nós temos duas equações com BD e BE. E nós vamos conseguir então resolver isso aqui. Ó. Vou traçar uma linha reta aqui para dividir o cálculo. Né? A linha reta mais ou menos, né? E vamos montar um sisteminha. Como que é o sisteminha que nós vamos montar para resolver aqui? 0,55 BD menos 0,55 BE é igual a menos 0,5. A segunda equação é, que é essa aqui de baixo, BD mais BE igual a menos 2,70. Como que você resolve esses sisteminhas? Existem várias formas, eu vou passar um aqui, que é o seguinte. Percebam que aqui, né, já tem mais BD e o BE está com o sinal invertido, então fica bem fácil de calcular. Em situações como essa, basta eu multiplicar o de cima pelo número que está multiplicando aqui o BE, que é quem eu quero eliminar. Que número multiplica o BE? É o número 1, né? Não aparece, tanto no BE quanto no BD, é o número 1 que não aparece. Então, em cima eu multiplico por 1. E a equação de baixo? A equação de baixo eu multiplico pelo número que está em BE, que também, nesse caso, é igual ao BD, vezes 0,55. E aí, fazendo esse cálculo, eu vou ter agora um novo conjunto de equações, que aí, finalmente, eu vou poder resolver, que vai ser 0,55 BD menos 0,55 BE igual a menos 0,5. Porque como multiplicou por 1, não mudou nada. A de baixo vai ser 0,55 vezes 1. 0,55 BD, positivo. Aqui também é mais. 0,55 vezes 1, 0,55 BE, igual a 0,55 vezes 2,70, que pelos meus cálculos aqui vai dar, né, como é negativo, menos 1,5. E aí, agora que eu já tenho, tá vendo que aqui, olha, é menos 0,55 BE mais 0,55 BE,
Então, se eu somar os dois, eles vão desaparecer. A ideia era essa, né? A gente botar duas incógnitas com o mesmo número para eles desaparecerem numa soma. Então, somando aqui, nós vamos ter 0,55 BD mais 0,55 BD, 1,10 BD. Menos 0,55 BE mais 0,55 BE vai dar 0. E do outro lado da igualdade, menos 0,5 menos 1,5 vai dar menos 2. Com isso, BD vai dar igual a menos 2 dividido por 1,1. Esse número vai dar aproximadamente, BD, vai dar aproximadamente 1,90. Deixa eu dar 1,80, desculpa. Então, ele dá aproximadamente 1,80 negativo. Se você fizer o cálculo aí, você vai encontrar 1,81. Tá? Mas só que eu já estou dando umas arredondadas. Então, menos 1,80 kN. Se deu negativo, ele está em compressão. Então, calculamos finalmente mais um, né? Você vê como é que esse nó demorou. Então, o nó BD dá menos 1,80. E por simetria, o DE, né, também é menos 1,80. Precisamos agora calcular o BE. Vamos lá. Como que você faz agora? Se você já tem o valor de BD aqui, basta pegar qualquer uma das equações que nós já temos, qualquer uma dessas, e substituir o valor de BD que vai dar tudo certo. Para não ter, essa equação aqui é a que não tem nenhuma multiplicação no BD, né? Então, vou pegar essa equação para finalmente terminar. Então, vai ficar assim, olha, BD mais BE igual a menos 2,70. Então, o BD eu vou substituir por menos 1,80, mais BE igual a menos 2,70. Com isso, o que você vai ter? O outro lado da igualdade vai ficar menos 2,70 mais 1,80. Menos 2,7 mais 1,8 vai dar menos 0,90 kN. Deu negativo também é o quê? Compressão. E aí, vamos lá, né? Menos 0,90 e aqui menos 0,90. Só que ainda não terminou, olha, falta uma barra. Vamos partir para ela. E aí, eu vou limpar tudo aqui, todos os cálculos, para a gente ver para que nó que deve ir. Nó D de dado ou nó E de elefante? Qual dos dois vai ser melhor? Particularmente, não vai ter muita diferença. Bom, agora vamos fazer o último cálculo. Vocês vão ver que eu já adiantei aqui o diagrama, né, do nozinho, mas antes eu vou só justificar. Poderia ir para o nó D ou nó E, qualquer um dos dois. Você vai resolver. Ambos vão ter a mesma complexidade e tal, e daí eu preferi ir para o nó D, só porque muitas vezes o cara quer botar, né, a pessoa quer botar aquela forcinha lá. Então, mas tanto faz para onde você vai aqui. O importante é fazer o diagrama certo. BD, olha, aí você está lá com as forças. Todas elas você desenha como? Todas as barras você desenha em tração. Sempre assim. O BD, vamos decompor. O BD, a decomposição do BD é essa daqui, olha. BDY com BDX. É muito importante fazer a decomposição corretamente. E por que disso? Se você olha, BD está puxando para onde? Para baixo e para esquerda. Ó. Decomposição para baixo e para a esquerda. Tá? Agora o DF, lembra? O DF tem que desenhar a interação. A decomposição do DF é essa daqui que eu vou desenhar. E por que disso aqui? Olha, observa, DF puxa para onde? DF puxa para baixo e ao mesmo tempo essa flechinha, o pontinho ali está indo para onde? Para a direita, né? Então a decomposição é para baixo e para a direita. Lembra da regra que eu falei? No ângulo X aqui, ó, no eixo X, você coloca o ângulo θ. Tá? E aí você fica muito mais fácil, muito mais rápido.
e você não se desgasta fazendo os cálculos. Nós só precisamos, então, calcular uma barra. Se só vamos calcular uma barra, basta escolher um eixo para calcular, horizontal ou vertical. Só que o horizontal não adianta nada, né? Porque o DE está onde? No vertical. Assim, nós vamos ter que fazer soma de forças verticais igual a zero e fazer o cálculo. Você está vendo aqui que na vertical está todo mundo apontando para baixo? Então, para eu não botar todo mundo negativo para depois trocar o sinal para todo mundo positivo, eu já vou botar todo mundo positivo, tá? Porque se está todo mundo para um lado só, quer dizer o quê? Que todo mundo tem o mesmo sinal. Vai ficar DE para baixo, o 1 para baixo, né? Então, mais 1. O BDY para baixo e o DFY também para baixo. Aí essa soma aqui vai dar zero. Assim nós vamos ter, eu já vou fazer isso aqui de uma outra forma, que eu vou fazer o seguinte, eu quero o DE. Então eu já vou passar todo mundo para o outro lado trocando o sinal. Vai ficar menos 1, menos BD, deixa eu trocar aqui, menos BD. No lugar do Y vai quem? Seno de θ. Menos DF, porque eu passei para o outro lado, né? Troco o sinal. E no lugar do Y, seno de θ. Assim, DE vai ser menos 1, menos, quanto que vale BD? Menos 1,8. Seno de θ. Quanto que vale o DF? Né? É menos aqui da equação, e o DF é menos 1,8 seno de θ. Quando você fizer esse cálculo, né, aqui menos com menos vai dar mais, aqui menos com menos vai dar mais, essa soma aqui do 1,80 seno com 1,80 seno vai dar o número 2, 2 menos 1, então vai ser igual a mais 1. Confiram aí, façam o cálculo, confiram, né? Porque às vezes também não vale a pena a gente mostrar tudo e depois você se atrapalhar lá. Então refaçam os cálculos inteiros aí, né? Dessa partezinha aqui, atenção para o sinal, é para ficar atento mesmo. Então quanto que vai dar o DE? O DE deu o valor 1, tração. E terminamos o cálculo então dessa treliça. Bastante trabalhosa, né? Não é por ela ser grande que ela foi trabalhosa por causa do no AB, né? Que tivemos que montar sistema e foi bastante complicado e demorado. Mas é isso, espero que a partir dessa treliça aqui, né, que o pessoal já tenha um bom desempenho no restante e eu use esse vídeo para ir tirando dúvidas na medida do necessário.